Meu nome é Evelyn Carter, tenho 29 anos. Há 6 meses perdi minha casa. E quando pedi ajuda aos meus pais, eles me disseram algo que nunca vou esquecer pelo resto da vida. Naquela noite meu apartamento pegou fogo. Perdi 7 anos de memórias em questão de horas. Quando liguei para meus pais desesperada e destruída, meu padrasto disse 5 palavras que nunca vou esquecer: não é nosso problema. Seja mais cuidadosa. Mas isso não foi a pior parte. A pior parte veio uma semana depois, quando a seguradora me informou que meus pais tinham sido listados como únicos beneficiários da minha apólice, uma apólice que eu nunca assinei. E 3 dias depois disso, um investigador de incêndio me fez uma pergunta simples que mudou tudo: quem teve acesso ao seu apartamento na semana passada? Eu sabia a resposta. Minha mãe tinha me visitado pela primeira vez em 2 anos. Antes de continuar, curta e se inscreva, mas só se essa história realmente tocar você. E diga nos comentários de onde você está assistindo hoje à noite e que horas são aí. Agora deixe-me levar você de volta à noite em que tudo mudou. 12 de fevereiro, 3 horas e 17 da manhã. O alarme de fumaça começou a gritar às 3 horas e 17. Acordei num pulo, cercada por uma escuridão tão densa que dava para sentir o gosto. Um cheiro químico e ácido errado. Meus pulmões queimaram antes mesmo de meu cérebro entender. Fogo. Eu não pensei, não conseguia pensar. Minha mão encontrou o celular na mesa de cabeceira e eu corri. Descalça, de pijama, nada além disso. O corredor era um túnel de fumaça preta iluminado de laranja por algo mais abaixo. Bati na porta da escada com tanta força que meu ombro ficaria roxo por semanas. 4 andares descendo, cada degrau uma oração, cada respiração uma faca. Quando cheguei à calçada, o ar de fevereiro me acertou como um tapa. Fiquei ali tremendo com meu pijama fino de algodão, vendo as chamas lamber a janela do meu apartamento no 4º andar. Unidade 4B, meu lar. Um bombeiro se aproximou, o rosto sério sob o capacete. Senhora, a senhora mora aqui? Assenti sem conseguir falar. Sinto muito, ele disse sem desviar o olhar. Tudo naquela unidade foi perdido. Perdido. A palavra não fazia sentido. 7 anos da minha vida estavam naquele apartamento. Fotos dos meus avós, as únicas que eu tinha. O violão que meu padrasto falecido me deu quando eu tinha 16 anos. Meu diploma da faculdade. Meu laptop com cada projeto, cada lembrança, cada pedaço de quem eu me tornei desde que saí de casa. Tudo isso. Fumaça e cinzas. Afundei no meio-fio, ainda segurando o celular. A tela mostrava 3 horas e 47. Ao meu redor, vizinhos se reuniam de hobby e chinelo, murmurando. Alguém colocou um cobertor sobre meus ombros. Não lembro quem. Minhas mãos tremiam enquanto abria a lista de contatos. Mãe e pai. Eles saberiam o que fazer. Eles veriam. Apertei para ligar. O telefone tocou, tocou, tocou. 8 chamadas até ela atender. Evelyn. A voz da minha mãe estava pesada de sono e de outra coisa. Incômodo. Você sabe que horas são? Mãe. Minha voz falhou. Teve um incêndio. Meu apartamento. Mãe, eu perdi tudo. Não tenho para onde ir. Eu não. Ah. Uma pausa. Longa, vazia. Que pena. Que pena. Como se eu tivesse derramado café na camisa. Ouvi um barulho do outro lado da linha, depois a voz do meu padrasto Richard ao fundo. Patrícia passou o telefone para ele. Evelyn, o que está acontecendo? Contei tudo de novo. O fogo, a fumaça, eu parada na calçada sem nada além do celular e da roupa do corpo. Só então percebi que estava chorando. Não conseguia parar. A resposta dele veio seca, definitiva. Isso não é problema nosso, Evelyn. Você devia ter sido mais cuidadosa. Você já é adulta. A ligação caiu. Fiquei sentada ali por muito tempo com o telefone ainda colado ao ouvido, escutando o silêncio. Os bombeiros continuavam trabalhando. Os vizinhos foram voltando para dentro. O sol começou a nascer, pintando a fumaça de um laranja doentio. Meus pais não perguntaram se eu estava machucada, não ofereceram ajuda, não disseram que me amavam. Não é nosso problema.
Enquanto o choque aos poucos se transformava em outra coisa, uma lembrança veio à tona. Minha mãe em pé no meu apartamento 5 dias antes da primeira visita em 2 anos. Ela apareceu sem avisar, disse que estava com saudade. Andou por todos os cômodos tocando nas coisas, fazendo perguntas. Na época eu tinha ficado feliz, até grata. Agora, sentada naquela calçada enrolada no cobertor de um estranho, me perguntei, por que ela tinha vindo de verdade? Afastei o pensamento. Era loucura, paranoia, mas a pergunta não me deixava em paz. Jason Park me salvou naquela primeira semana. Meu colega de trabalho tinha um quarto sobrando e um coração enorme. Ele não fez perguntas quando apareci na porta dele às 6 da manhã com cinzas no cabelo e só o celular na mão. Apenas me deu uma xícara de café e disse, fica o tempo que precisar. 3 dias depois eu finalmente me senti humana o suficiente para lidar com o seguro. Liguei para a seguradora do meu seguro residencial esperando a burocracia de sempre, formulários, prazos, espera. Mas o atendente Greg, com sua voz neutra do interior dos Estados Unidos, fez uma pergunta que me fez travar. Senhora Carter, a senhora pode confirmar sua relação com Richard e Patricia Carter? Pisquei olhando para a tela do notebook emprestado. Eles são meus pais. Minha mãe e meu padrasto. Por quê? Silêncio. Longo demais. Senhorita Carter, acho que a senhora precisa vir até nosso escritório. Há algo que a senhora precisa ver. Você não pode simplesmente me dizer pelo telefone? Eu realmente acho, ele pigarreou, que seria melhor pessoalmente. Marquei um horário para a manhã seguinte. Depois que desliguei, fiquei encarando a parede por um longo tempo. Jason me encontrou assim quando chegou do trabalho. Evelyn, você está bem? A seguradora quer que eu vá lá. Algo sobre meus pais. Seus pais? O que eles têm a ver com o seu seguro? Não sei. Olhei nos olhos dele. Mas o cara mencionou algo sobre um formulário de designação de beneficiários datado de 6 meses atrás. Jason franziu a testa. Beneficiário em seguro residencial? Isso é estranho. Abracei os joelhos contra o peito. Foi o que eu pensei também. Naquela noite mal dormi. Algo estava errado. Eu sentia isso. Só não fazia ideia do quanto. O escritório da seguradora cheirava a café velho e notícias ruins. Greg era mais jovem do que sua voz fazia parecer, talvez uns 30 anos, com um olhar arrependido por trás de óculos de armação fina. Ele me conduziu até uma pequena sala de reuniões e fechou a porta. Senhorita Carter, quero começar dizendo que sinto muito pela sua perda. Obrigada, mas você não me trouxe aqui por condolências. Ele suspirou e deslizou uma pasta pela mesa. Eu a abri. Minha apólice, coisas padrão, meu nome como segurada, valores de cobertura, datas de vigência. Então virei para a última página. Designação de beneficiários, Richard Carter, Patricia Carter, 100%. A sala pareceu girar. Isso é um erro, ouvi minha própria voz dizer. Eu nunca assinei isso. Jamais assinaria. Senhorita Carter, Greg apontou para a parte inferior da página. Essa é a sua assinatura. Eu olhei. Parecia mesmo a minha assinatura. As mesmas curvas, a mesma inclinação. Mas eu sabia, eu tinha certeza. Nunca segurei aquela caneta. Nunca vi aquele documento. Este formulário foi enviado há 6 meses, continuou Greg em voz baixa. A apólice original listava você como sua própria beneficiária, como é padrão. Alguém alterou isso. Há 6 meses. E o valor do pagamento é de $150 mil. Ele fez uma pausa. Senhorita Carter, tem mais uma coisa. Um investigador de incêndios nos ligou esta manhã. Ele tem feito perguntas sobre essa apólice. Minhas mãos tremiam. Pressionei-as contra a mesa. Por que um investigador de incêndio se importaria com os beneficiários do meu seguro? Greg sustentou meu olhar. Acho que você sabe por quê. Eu sabia. A resposta estava pesada no meu peito como uma pedra, mas eu não conseguia dizê-la em voz alta. Ainda não. Alguém tinha falsificado minha assinatura, mudado meus beneficiários, e 5 dias antes do meu apartamento pegar fogo, minha mãe tinha me visitado pela primeira vez em 2 anos. Coincidência. Eu já não acreditava mais nisso.
Marcus Webb era exatamente como um investigador de incêndios deveria ser. Rosto marcado pelo tempo, olhos atentos e um aperto de mão firme. Nos encontramos em uma cafeteria a 3 quarteirões do escritório da seguradora. Terreno neutro. Senhorita Carter, ele disse pousando a xícara, vou ser direto com você. Eu não acho que o incêndio tenha sido um acidente. As palavras ficaram suspensas entre nós. O que faz você dizer isso? Os padrões do fogo. Ele puxou o celular e me mostrou fotos que eu não queria ver. Meu quarto carbonizado preto. Vê isso? O ponto de origem é aqui perto da tomada atrás da cômoda, mas não há evidência de falha elétrica. Nenhum fio queimado, nenhum dano por sobrecarga. O que isso significa? Significa que alguém ajudou o fogo a começar. Ele guardou o celular. Faço isso há 22 anos. Sei como é um incêndio acidental. Este não é, envolvia as mãos na xícara de café precisando do calor. Então o que acontece agora? Agora eu faço perguntas. Os olhos dele encontraram os meus. Quem teve acesso ao seu apartamento na semana antes do incêndio? Meu coração parou e depois voltou a bater rápido demais. Eu tive uma visita 5 dias antes. Quem? Fiz força para dizer. Minha mãe. Marcus não reagiu, apenas assentiu lentamente como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Verifiquei os registros de entrada do prédio. Fechaduras eletrônicas. Elas guardam histórico. Apenas 2 pessoas acessaram sua unidade naquela semana. Você e uma mulher que corresponde à descrição da sua mãe. Eu não consegui falar. Senhorita Carter, ainda não estou acusando ninguém de nada, ele se inclinou para frente. Mas preciso que você entenda que esta investigação está em andamento. Se houver qualquer outra coisa, sabe, qualquer coisa mesmo, agora é a hora. Pensei no formulário do seguro, na assinatura falsificada, nos $150 mil. Talvez exista, eu disse mais alguma coisa. Naquela noite liguei para minha mãe. Mantive a voz leve e casual. Nada de errado aqui. Mãe, eu só queria te agradecer por ter me visitado na semana passada. Significou muito para mim. Uma pausa. Quando ela falou, o tom era cuidadoso. Assim. Eu estava com saudade, querida. Tinha passado tempo demais. Passei os dedos num fio solto do sofá do Jason. Ei, uma pergunta rápida. Você percebeu algo estranho no meu apartamento? Algo fora do normal? O investigador de incêndio continua perguntando. Investigador de incêndio? A voz dela ficou mais aguda. Por que estariam investigando? Parece que eles acham que talvez não tenha sido um acidente. Silêncio. Contei os segundos. 1, 2, 3, 4. Evelyn. O tom dela tinha mudado completamente. Frio. Controlado. Não fale com esses investigadores sem um advogado. Eles distorcem suas palavras. Por que eu precisaria de um advogado, mãe? Eu sou a vítima aqui. Eu só estou tentando te proteger. Proteger de quê? Outra pausa longa. Ao fundo ouvi a voz abafada de Richard perguntando alguma coisa. Tenho que desligar, disse Patrícia de forma abrupta. Seu pai precisa de mim? Pai? Padrasto? Richard é meu padrasto, não meu pai. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular. Minhas mãos não estavam mais tremendo. Isso me surpreendeu. Algo tinha mudado nos últimos dias. A dor ainda estava ali pelo meu apartamento, minhas coisas, a vida que eu tinha construído. Mas por baixo dela algo mais duro estava se formando. Clareza. O conselho dela não tinha sido para me proteger. Tinha sido para se proteger. Enviei uma mensagem para Marcus Webb. Precisamos conversar. Tenho mais informações. A resposta veio em segundos. Amanhã 9 horas. Mesmo lugar. Não dormi naquela noite também. Mas dessa vez não foi o medo que me manteve acordada. Foi o começo de um plano. As ligações começaram na manhã seguinte. A tia Margarete foi a primeira. A irmã mais nova da minha mãe, aquela que sempre mandava cartões de aniversário que nunca esquecia.
Querida, a voz dela pingava preocupação. Sua mãe me ligou ontem à noite. Ela está tão preocupada com você. Preocupada com o quê? Bem, uma pausa delicada. Ela disse que você anda falando coisas estranhas sobre o incêndio sobre ela. Sentei mais ereta. Eu não contei nada para ninguém. Evelyn querida, está tudo bem ter dificuldades. A voz de Margarete ficou suave. O que você passou perder tudo daquele jeito, qualquer um teria dificuldade para lidar. Meu estômago gelou. O que exatamente ela te disse? Só que você está sob muito estresse, talvez passando por algum tipo de colapso. A voz de Margarete ficou ainda mais baixa. Ela está preocupada que você possa dizer coisas que não quer dizer. Coisas loucas. Loucas. A palavra estava ali. Eu não sou louca, tia Margarete. Ninguém está dizendo que você é querida. Nós só. Ela mandou e-mail para a família inteira ou só ligou? Silêncio. Aquilo foi resposta suficiente. Descanse um pouco, meu bem, disse Margarete por fim. Estamos todos rezando por você. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Imediatamente chequei meu e-mail. Nada da família, mas havia uma mensagem do RH da minha empresa marcada como urgente. O horário mostrava que tinha chegado 2 dias antes. Eu tinha ficado tão focada no pesadelo do seguro que nem tinha visto. O sangue gelou enquanto eu lia. Recebemos uma ligação anônima expressando preocupação com seu estado mental após um trauma pessoal recente. Embora apoiemos todos os colaboradores em momentos difíceis, precisamos agendar uma reunião para discutir sua atual aptidão para o trabalho. Li 2 vezes, 3 vezes. Ela não estava apenas tentando roubar meu dinheiro. Estava tentando roubar minha credibilidade, meu emprego, minha vida. Antes mesmo de eu poder falar, ela já estava se certificando de que ninguém acreditaria em mim. A raiva que subiu no meu peito era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Fria, clara, mortalmente calma. O jogo começou, mãe. Marcos Webb ergueu a sobrancelha quando contei a ele sobre o e-mail do RH. Isso é um movimento ousado, ele disse. Desacreditar você antes que possa falar. Isso significa que ela está com medo. Significa que ela é estratégica. Ele bateu a caneta no caderno. Precisamos de algo concreto, algo que ela não consiga explicar. Foi então que me lembrei. O prédio, eu disse devagar. Eles instalaram câmeras de segurança novas há 2 meses em todos os corredores. Marcos já estava pegando o celular. Qual é o nome do síndico? 20 minutos depois estávamos sentados no escritório apertado do Sr. Henderson assistindo às imagens em um monitor pequeno. Aqui, disse Henderson apontando para a tela. 7 de fevereiro. É o dia que você mencionou. Eu vi minha mãe andando pelo corredor do 4º andar. Ela carregava uma bolsa preta grande do tipo que se usa para academia ou para passar a noite fora. Olhou em volta antes de entrar no meu apartamento. O horário marcava 14h07. Henderson avançou o vídeo. Minha mãe saiu às 17h12. 3 horas. Ela tinha me dito que tinha passado lá por apenas 30 minutos. Mas isso não foi a pior parte. Espera, eu me inclinei para a frente. Onde está a bolsa? Assistimos de novo. Ela entrou carregando a bolsa. Saiu sem nada nas mãos. Dá para checar as outras câmeras? Perguntou Marcos. Escadas, garagem. Henderson assentiu e começou a clicar. Encontramos na câmera da entrada de serviço. Patrícia caminhando até o carro às 17h15. Sem bolsa. Ela também não tinha saído por ali com ela. Ela deixou a bolsa no meu apartamento, eu disse em voz baixa. Marcos anotou. Essa bolsa é a chave. Os investigadores encontraram algo suspeito perto da tomada ainda em análise no laboratório. Mas se conseguirmos provar o que ela trouxe, a visita de 3 horas, a bolsa desaparecida, a origem suspeita do fogo. Finalmente tínhamos um caminho. Diana Rives era exatamente o que eu precisava. Uma advogada especializada em fraude de seguros que não acreditava em suavizar a verdade. Esta assinatura é boa, ela disse segurando o formulário de beneficiários contra a luz em seu escritório no centro da cidade. Profissional até, mas não perfeita.
Como assim? Ela tirou uma lupa da bolsa. A moda antiga mas eficaz. Vê estes pontos aqui e aqui? Ela traçou linhas invisíveis sobre o papel, marcas de hesitação. Quando alguém falsifica uma assinatura, naturalmente desacelera em certos pontos tentando acertar. A sua assinatura verdadeira é fluida. Você assina seu nome há anos. Esta aqui tem pelo menos 3 momentos em que a caneta parou. Uma ponta de esperança acendeu no meu peito. Então dá para provar que é falsa. Dá para contratar um perito em documentos que pode provar que é falsa, corrigiu Diana, pousando o papel na mesa. O mais interessante é o método de envio. Este formulário não foi enviado pelo correio. Foi entregue diretamente no escritório da seguradora. O que significa que alguém entrou lá fingindo ser você ou dizendo que te representava. Diana puxou outro documento. Eu já solicitei os registros de visitantes daquela data e falei com o atendente que processou esse formulário. Meu coração acelerou. O que ele disse? Ele se lembra de uma mulher meia-idade, cabelo castanho, que disse estar resolvendo a papelada da filha que estava ocupada demais com o trabalho. O sorriso de Diana ficou afiado. Essa descrição te lembra alguém? Cabelo castanho. Minha mãe vinha tingindo os fios brancos havia anos. Ele consegue identificá-la em um reconhecimento? Ele está disposto a tentar. Diana juntou os papéis. Entre as imagens das câmeras, análise da assinatura e uma possível testemunha ocular, sua mãe pode ter sido esperta demais para o próprio bem. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. O que fazemos agora? Agora? Esperamos ela dar o próximo passo. Não tivemos que esperar muito. O convite chegou 3 dias depois. A voz da minha mãe ao telefone era melosa, doce demais, um tom que eu reconhecia desde a infância, o que ela usava quando queria alguma coisa. Evelyn, querida, a família tem estado tão preocupada com você. Vou fazer um pequeno encontro neste domingo. Nada chique, só pessoas que te amam se reunindo para mostrar apoio depois de tudo que você passou. Quase ri. Quase. Um encontro. Lá em casa por volta das 2 da tarde. Tio Thomas, tia Margarete, os primos, todo mundo quer te ver. Ver se você está bem. Ver se eu era louca, ela quis dizer. Garantir que todos vissem a pobre e instável Evelyn antes que eu pudesse dizer qualquer coisa perigosa. Eu estarei lá, respondi. Sério? Ela mal conseguiu esconder a surpresa. Que maravilha, querida. Vai te fazer tão bem estar perto da família. Desliguei e liguei imediatamente para Marcos. Não confronte ela, ele alertou. Precisamos de mais tempo. O mandado está sendo processado, mas essas coisas levam dias. Eu não vou confrontá-la, mas preciso estar lá quando a verdade vier à tona. Ele ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, mas tenha cuidado. Estarei lá em até 30 minutos depois do seu sinal. Em seguida liguei para Diana. Como está o reconhecimento da testemunha? Feito. Eu conseguia ouvir a satisfação na voz dela. Ele identificou sua mãe em um conjunto de 6 fotos. Sem hesitar. Por fim, mandei uma mensagem para o Jason. Lembra daquele favor que eu mencionei sobre backups na nuvem e intimações judiciais? A resposta veio na hora. Já estou nisso. Processo legal leva tempo, mas encontrei algo interessante. Me liga. Olhei para o celular. 3 aliados, uma testemunha, imagens de câmeras e uma reunião de família onde minha mãe planejava provar que eu era louca. Ela achava que estava armando uma armadilha. Não sabia que estava entrando em uma. A casa dos meus pais era exatamente como eu lembrava. Revestimento branco, jardim impecável, bandeira americana na porta, o retrato perfeito da respeitabilidade suburbana. Estacionei na rua e fiquei um bom tempo sentada no carro emprestado, controlando a respiração. 15 pessoas. Era o número de carros alinhados na garagem e na entrada. 15 testemunhas do que quer que minha mãe tivesse planejado. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Patrícia estava ali, arrumada para o domingo. Blusa creme, brincos de pérola, expressão maternal preocupada, perfeitamente ensaiada. Evelyn. Ela me puxou para um abraço, segurando por tempo demais, apertado demais. A voz dela foi alta o suficiente para a plateia atrás. Minha pobrezinha. Eu estava tão preocupada com você.
Por cima do ombro dela eu os vi. Tia Margaret, tio Thomas, os primos Brian e Michelle, rostos que eu conhecia a vida inteira, todos me observando com a mesma expressão. Pena. Uma pena cuidadosa, calculada. Ela tinha feito bem o trabalho. Entre. Patrícia manteve o braço em volta de mim, me guiando até a sala como se eu fosse quebrar. Todo mundo está aqui por você. A sala ficou em silêncio quando entramos. Examinei os rostos. Richard estava num canto perto da lareira, evitando meu olhar, o celular apertado na mão. Tia Margaret foi a primeira a se aproximar. Querida, ela segurou minhas mãos entre as dela. Sua mãe nos contou o que você tem passado. Tudo bem não estar bem. O estresse de perder tudo assim, acrescentou o primo Brian do sofá. Qualquer um teria dificuldade. Talvez conversar com alguém ajudasse, sugeriu Michelle com cuidado. Um profissional. Olhei ao redor da sala para minha família, pessoas que me conheciam desde o nascimento, e não vi uma única que acreditasse que eu pudesse estar dizendo a verdade. Ainda não. Mas isso estava prestes a mudar. Patrícia esperou até que todos estivessem com uma bebida na mão. Então pigarreou. Quero agradecer a todos por terem vindo. A voz dela tremia, perfeitamente ensaiada. Como vocês sabem, Evelyn passou por algo terrível e em momentos assim a família precisa se unir. Murmúrios de concordância percorreram a sala. Mas eu também preciso abordar. Ela fez uma pausa e enxugou os olhos com um lenço. Elefante na sala. Permaneci completamente imóvel. Minha filha tem dito algumas coisas muito preocupantes ultimamente. O olhar de Patrícia percorreu o ambiente, pousando brevemente em cada rosto solidário. Sobre mim, sobre o pai dela, sobre o incêndio. Richard se encolheu ao ouvir a palavra pai. Ainda assim não me encarou. Ela acha que nós... A voz de Patrícia falhou. Digna de Oscar. Ela acha que tivemos algo a ver com o que aconteceu com o apartamento dela. Os próprios pais. Suspiros, cochichos chocados. Patrícia não, murmurou tia Margaret. Eu sei que ela está sofrendo. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Patrícia. Eu sei que ela perdeu tudo, mas nos acusar de algo tão horrível. Richard deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela. A voz dele saiu fria. Nossa filha claramente não está bem. Nós a amamos, mas não podemos alimentar essas ilusões. A atenção da sala se voltou para mim, esperando a negação, o surto, a prova de que a pobre Evelyn finalmente tinha enlouquecido. Eu não disse nada. Minhas mãos continuaram relaxadas ao lado do corpo, o rosto neutro. Deixei que observassem. Que se lembrassem daquele momento. Do meu silêncio. Da atuação dela. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem do Marcos. Consegui as imagens completas. Você precisa ver isso agora. Levantei. Com licença, disse com calma. Preciso de um pouco de ar. E saí pela porta da frente, deixando minha mãe no meio da performance, a plateia à espera de um ato que não veria. Ainda não. Ok, preciso pausar aqui só um segundo. Se a encenação da minha mãe está fazendo seu sangue ferver tanto quanto o meu ferveu naquele momento, deixe um comentário com a palavra desmascarada, porque o que vem a seguir, bom, digamos que ela realmente deveria ter conferido se o prédio da filha tinha câmeras de segurança antes de fazer aquela visita. Curta e se inscreva se quiser ver como isso termina. Confie em mim, você vai querer. Agora de volta à história. Marcos estava estacionado 2 casas abaixo. Entrei no banco do passageiro, o coração disparado. O que você encontrou? Ele me entregou o celular. Imagens completas de todos os ângulos. Assiste. Eu vi minha mãe na telinha. A câmera do corredor a capturou entrando com a bolsa preta grande às 14h07. Saindo às 17h12 sem nada nas mãos. 3 horas, disse Marcos. Ela te disse 30 minutos. A bolsa. É aí que fica interessante. Ele puxou uma foto. Fragmentos de plástico queimado e fios. Os investigadores encontraram isso perto da tomada. Um temporizador digital do tipo que você pluga aparelhos. Meu estômago afundou. Rastreamos o número de série até um lote vendido na ferragem Henderson a 3 quilômetros da casa dos seus pais. Outra foto apareceu na tela.
Imagens granuladas de uma câmera de segurança de um caixa de loja. 8 dias antes do incêndio, comprem dinheiro. A mulher na gravação tinha cabelo castanho, postura familiar, uma bolsa que eu reconhecia. É ela. Vamos precisar de identificação oficial. Mas sim, Marcos encontrou meu olhar. É ela. Olhei de volta para a casa dos meus pais. Pela janela da sala eu via sombras se movendo. Minha família provavelmente ainda discutia o quão triste era Evelyn ter perdido a sanidade. Meu celular vibrou. Diana. A identificação da testemunha saiu, ela disse sem rodeios. Reconhecimento fotográfico. Ele escolheu Patrícia. Sem hesitar. Disse que lembrava do perfume dela. Tieno número 5 disse que a mãe dele usava. Quase sorri. A única vaidade constante da minha mãe. Marcos, virei para ele. Quanto tempo até você poder fazer uma prisão? Enviei o pedido de mandado 2 dias atrás, logo depois que a identificação da testemunha foi confirmada. O juiz Morrison assinou hoje de manhã. Ele olhou para o relógio. Tenho 2 policiais vindo me encontrar aqui em 30 minutos. Ele estudou meu rosto. O que você está planejando? Vou voltar lá para dentro. Evelyn, eu não vou confrontá-la, mas quando eu entrar por aquela porta quero que minha família veja a verdade. Tudo. De uma vez. Ele hesitou, depois assentiu. 30 minutos. Depois disso nós encerramos. Fiquei mais um momento sentada no carro do Marcos me recompondo. As provas agora eram sólidas. Imagens de vídeo, reconhecimento de testemunha, restos de um temporizador, uma assinatura falsificada. Minha mãe tinha sido cuidadosa, mas não o suficiente. Mais uma coisa, olhei para Marcos. As mensagens do telefone dela. Jason tinha me explicado no dia anterior. Backups na nuvem, mensagens de texto que as pessoas acham que apagaram, mas que continuam guardadas em servidores acessíveis com a intimação certa. O pedido legal foi aprovado hoje de manhã, Marcos confirmou. A operadora da Patrícia está cooperando. Devemos ter o histórico de mensagens dela em até 48 horas. Mas eu já sabia o que encontraríamos. Ela não tinha feito isso sozinha. Richard sabia. Talvez tivesse ajudado. E em algum lugar entre aquelas mensagens apagadas estava a prova. Vai, disse Marcos, conferindo o relógio. Estarei aqui às 14h45. Só mantenha a calma. Deixe as provas falarem. Assenti e abri a porta do carro, mas parei. Marcos, por que você está me ajudando tanto? Isso é mais do que uma investigação comum. Ele ficou em silêncio por um instante. Minha irmã. 15 anos atrás, o ex-marido abusivo dela incendiou a casa enquanto ela estava no trabalho. A seguradora tentou negar o sinistro. Disse que era suspeito. O maxilar dele se contraiu. Ela passou 3 anos lutando para provar que não tinha feito aquilo consigo mesma. Quase destruiu a vida dela. Ela venceu? No fim, sim. Mas custou tudo. Ele encontrou meu olhar. Quando vi seu caso, mãe listada como beneficiária sem consentimento, incêndio sem causa acidental, eu soube que alguém estava tentando fazer com você o que tentaram fazer com ela. Eu entendi então que aquilo não era só trabalho para ele. Obrigada, eu disse. Não me agradeça ainda. Agradeça quando ela estiver algemada. Caminhei de volta em direção à casa dos meus pais. 25 minutos e tudo mudaria. A sala ficou em silêncio quando entrei novamente. Patrícia ainda estava no centro do cômodo, lenço na mão, interpretando a mãe ferida, mas algo cintilou nos olhos dela quando viu meu rosto. Eu não estava chorando, não estava tremendo, não parecia alguém à beira de um colapso. Evelyn, querida, ela se recompôs rápido. Está se sentindo melhor? Quer um copo d'água? Na verdade, mãe, eu tenho uma pergunta. A tensão tomou conta do ambiente. 15 pares de olhos se fixaram em mim. Quando você visitou meu apartamento no mês passado, mantive a voz calma, casual, porque ficou lá por 3 horas. Você me disse que foram 30 minutos. Patrícia piscou. O quê? Eu não me lembro exatamente de quanto tempo fiquei. O prédio tem câmeras, mãe? Tirei o celular do bolso. Eu tenho as imagens.
O rosto dela mudou por um segundo. Um lampejo de algo frio por baixo da máscara maternal. Richard se endireitou. Evelyn chega. Você está se envergonhando. E a bolsa que você trouxe? Continuei ignorando aquela grande preta. Para onde ela foi? Porque você entrou com ela. Mas saiu de mãos vazias. Não sei do que você está falando. Os investigadores do incêndio sabem. A sala ficou completamente imóvel. A boca da tia Margaret estava aberta. O primo Brian tinha largado o copo. Até Richard parou de fingir que mexia no celular. Evelyn. A voz de Patrícia tinha perdido o tom meloso. Era puro aço. Agora eu não sei que mentiras esses investigadores andaram colocando na sua cabeça, mas o telefone dela tocou. O celular de Richard tocou no mesmo instante. Eles se olharam. Algo passou entre eles. Medo, percebi. Medo de verdade. Richard olhou para a tela. Seu rosto ficou branco. Patrícia, a voz dele falhou. É a polícia. A campainha tocou. O tio Thomas estava mais perto da porta. Ele abriu sem pensar, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Marcus Webb entrou, o distintivo visível no cinto. 2 policiais uniformizados o acompanharam. Patrícia Carter. Minha mãe não se mexeu. Pela primeira vez na minha vida eu a vi completamente imóvel, congelada como um animal diante dos faróis. Sou o investigador de incêndios Marcus Webb. Ele atravessou a sala em 4 passos. A senhora está presa por incêndio criminoso em 2º grau e fraude contra a seguradora. Isso é ridículo. Patrícia finalmente encontrou a voz. Saiu estridente, nada parecida com o autocontrole de sempre. A Evelyn armou tudo isso. Ela vem planejando isso. Ela é doente. Senhora, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Marcos segurou o braço dela sem brutalidade, mas com firmeza. Tudo o que disser poderá e será usado contra a senhora em um tribunal. Não acreditem nela. Patrícia se virou para a família, o rímel começando a escorrer. Ela é instável. Está inventando coisas desde o incêndio. A senhora tem direito a um advogado. Se não puder pagar, será providenciado. As algemas se fecharam com um clique seco. O som ecoou na sala silenciosa. Richard tentou dar um passo em direção à esposa, mas o segundo policial o bloqueou. Senhor Carter, nós também temos perguntas para o senhor. Por favor, venha conosco. Eu não fiz, eu não. O rosto de Richard desabou. Foi ideia dela. Tudo. Eu só. Richard. O grito de Patrícia foi cru, desesperado. Cala a boca. Mas já era tarde. A família tinha ouvido. A tia Margaret caiu sentada numa cadeira, a mão cobrindo a boca. O primo Brian parecia prestes a vomitar. O tio Thomas apenas ficou ali balançando a cabeça lentamente. Eu observei enquanto levavam minha mãe para fora. Ela não olhou para trás para mim. Não precisava. Nós duas sabíamos como aquilo terminava. Por um longo momento depois que os carros da polícia foram embora, ninguém falou nada. A sala parecia diferente, agora menor. Os móveis cuidadosamente arrumados, as fotos de família sobre a lareira, as flores frescas que Patrícia tinha colocado, tudo parecia um cenário depois que a peça já acabou. A tia Margaret foi a primeira a se mover. Ela se levantou da cadeira e veio até mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Evelyn. A voz dela se quebrou. Sinto muito. Eu devia ter acreditado em você. Devia mesmo. Você não sabia. Eu devia ter perguntado. Ela segurou minhas mãos. Você é minha sobrinha e eu acreditei nela. Sempre acreditei. O primo Brian se aproximou em seguida. Eu não consigo acreditar que ela seria capaz. Ele não conseguiu terminar a frase. Ela foi, eu disse simplesmente. Sem raiva, apenas como um fato. Um por um eles vieram até mim. Tio Thomas, Michelle e os outros. Pedidos de desculpa, choque e incredulidade. Alguns não conseguiam me encarar. Outros não paravam de olhar como se estivessem me vendo pela primeira vez.
O que você precisar, disse o tio Thomas. A voz estava rouca, mas os olhos marejados. Honorários legais, um lugar para ficar. A família vai ajudar. A família de verdade. Pensei naquela palavra família. No que ela significava, no que deveria significar. Obrigada, eu disse. Mas eu preciso de um tempo para entender quem é a minha família de verdade. Ninguém contestou. Saí pela porta da frente e entrei na luz do sol de fevereiro. O ar frio parecia limpo depois do calor sufocante lá dentro. Meu telefone vibrou. Diana. Ela está sendo processada agora. Audiência de fiança amanhã. Richard está falando. Tentando fazer um acordo. Olhei para o céu. Azul limpo. Infinito. Ótimo, eu disse. Deixa ele falar. 2 dias depois eu estava sentada em frente a Diana no escritório dela, uma pilha de documentos entre nós. O caso é sólido, ela disse. Provas em vídeo colocando Patrícia na cena. Identificação da testemunha na assinatura falsificada. Restos do temporizador compatíveis com uma compra perto da casa deles. E então ela deslizou um papel sobre a mesa. O depoimento do Richard. Eu li. As palavras se embaralharam no começo, depois ficaram nítidas. Patrícia teve a ideia depois que ficamos atrasados com os pagamentos às dívidas de jogo. Isso foi culpa minha. Mas ela disse que isso resolveria tudo. Disse que a Evelyn tinha um bom seguro. Disse que ninguém sairia machucado. Ninguém sairia machucado. Coloquei o papel de lado. Qual é a pena da Patrícia? Incêndio criminoso em 2º grau. Crime grave de classe B mais fraude contra a seguradora, falsificação e conspiração. Ela pode pegar de 8 a 12 anos. Com acordo, provavelmente 6. E o Richard? Conspiração. Ele sabia do plano e ajudou a encobrir. 2 anos de liberdade condicional e tratamento obrigatório para vício em jogos. Diana fez uma pausa. Ele concordou em testemunhar contra ela. Assenti devagar. O pagamento do seguro já está sendo redirecionado. Você é a beneficiária legítima. Sempre foi. A empresa está cooperando totalmente. $150 mil menos as taxas legais devem cair na sua conta em até 60 dias. Pensei naquele dinheiro, no que ele representava. Tudo o que eu tinha perdido transformado em um número. Quero uma ordem de restrição, eu disse. Contra os dois? Isso pode ser providenciado. E quero que isso fique discreto, sem circo da mídia. Diana assentiu. O tribunal pode manter certos registros sob sigilo, especialmente pelo caráter familiar do caso. Eu me levantei e olhei pela janela para a cidade lá embaixo. Pessoas andando, vivendo suas vidas sem saber de nada. Obrigada, Diana. Você fez a parte mais difícil, ela disse. Eu só cuidei da papelada. Pausa rápida aqui, pessoal. Se você já precisou cortar laços com familiares para preservar a própria sanidade, escreva: eu tive que cortar nos comentários porque eu sei que não estou sozinha nisso. E se essa história está batendo diferente em você hoje, compartilhe com alguém que precisa ouvir que impor limites não é traição, é sobrevivência. Agora deixe eu contar o que aconteceu depois. Em comunidades pequenas as notícias correm rápido. Em menos de 2 semanas todo mundo já sabia. A igreja que minha mãe frequentava havia 30 anos, o clube do livro que ela organizava, os vizinhos que admiravam o jardim dela, todos cochichando atrás de portas fechadas. A tia Margarete me mantinha informada, querendo eu ouvir ou não. O pastor pediu para ela não voltar, ela me contou tomando café comigo. Disse que estava sendo muito perturbador para a congregação. Dá para imaginar? Patrícia, que organizou o bazar de Natal por uma década. Eu conseguia imaginar. Conseguia imaginar muito bem. Richard perdeu o emprego, ela continuou. O dono da loja não quis a publicidade e alguém pichou a porta da garagem deles. Tiveram que pintar 2 vezes. Eu não senti satisfação. Também não senti pena. Só um vazio estranho, oco. Ela tem ligado para todo mundo, disse Margarete, tentando explicar, dizendo que foi um mal-entendido, que as provas foram plantadas, que você manipulou os investigadores. Ela balançou a cabeça. Ninguém atende mais.
Ótimo. Margareth estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Ela é minha irmã. Cresci com ela. Mas o que ela fez com você? A voz falhou. Isso não é família. Não é nada que eu reconheça. Apertei a mão dela. Não é sua culpa. Eu sei, mas mesmo assim sinto. Ficamos em silêncio por um momento. Do lado de fora da cafeteria a vida seguia. Carros passavam. Pessoas riam. O mundo continuava girando. O jogo, eu disse por fim. Quão ruim estava. O jogo do Richard. O rosto de Margareth escureceu. Ruim. 180 mil, talvez mais, para pessoas a quem você não quer dever dinheiro. Aquilo explicava o desespero, mas não justificava nada. Ela achou que podia consertar queimando a minha vida. Ela estava errada. Sim, estava, disse Margareth. A data do julgamento chegou numa quinta-feira cinzenta de abril. Sentei na última fileira do tribunal observando minha mãe com um macacão laranja, os pulsos algemados à frente do corpo. O cabelo tinha crescido grisalho, aparecendo na raiz agora. Sem salão no presídio. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais velha. Não se virou para ver se eu estava lá? Talvez soubesse. Talvez não quisesse saber. O juiz leu as acusações. Incêndio criminoso em segundo grau. Fraude contra a seguradora. Falsificação. Conspiração para cometer fraude. Cada palavra caía como uma pedra. O advogado da Patrícia, um defensor público, já que Richard não podia pagar ninguém, tinha negociado um acordo. Culpada em todas as acusações em troca de uma recomendação de pena reduzida. Patrícia Carter, disse o juiz, a senhora está condenada a 6 anos de prisão estadual com possibilidade de liberdade condicional após 4 anos. 6 anos. Minha mãe teria 62 quando saísse, se saísse antes do tempo. Eu observei os ombros dela tremerem, talvez chorando, talvez apenas sentindo o peso de tudo finalmente cair sobre si. A audiência de Richard foi separada, já que ele cooperou totalmente e testemunhou contra Patrícia. O promotor ofereceu um acordo: 18 meses na cadeia do condado suspensos para 2 anos de liberdade condicional condicionados a 200 horas de serviço comunitário e a conclusão de um programa para vício em jogos. O juiz foi absolutamente claro. Uma única violação e ele cumpriria cada dia daqueles 18 meses. O nome dele ficaria para sempre nos registros públicos. Depois da sentença, Diana me encontrou no corredor. O dinheiro do seguro foi liberado ontem, ela disse. 142 mil depois das despesas legais. Já está na sua conta. Assenti com a cabeça. O número parecia abstrato, sem significado real. A ordem de restrição também foi aprovada, ela continuou. Nenhum dos dois pode entrar em contato com você direta ou indiretamente pelos próximos 10 anos. Obrigada, eu disse. Ela me observou por um instante. Como você está se sentindo? Pensei nisso de verdade. Vazia, respondi por fim. Mas livre. Ela sentiu como se aquilo fizesse todo sentido. E fazia. Comecei a terapia 3 semanas depois do julgamento. A doutora Okonkwo tinha olhos gentis e o hábito de fazer perguntas que eu não queria responder, o que significava que ela era exatamente o que eu precisava. Você perdoa eles? Ela perguntou durante a nossa 4ª sessão. Fiquei olhando para o teto do consultório refletindo. Perdoar não é o meu trabalho agora, eu disse finalmente. Me curar é. Ela sorriu. Essa é uma perspectiva saudável. É mesmo? Você não está se forçando a sentir algo que não sente. Isso é crescimento. Crescimento. Uma palavra tão pequena para uma mudança tão enorme. Mudei para um novo apartamento no fim de abril. Menor que o antigo, um estúdio em um bairro mais tranquilo, mas com boas fechaduras, um sistema de segurança escolhido por mim e nenhuma lembrança pesada. Jason me ajudou na mudança. A tia Margareth mandou flores. O tio Thomas apareceu com uma travessa de comida, ficou meio sem jeito na minha cozinha minúscula e disse: liga se precisar de qualquer coisa. Comprei um violão novo, não da mesma marca daquele que meu padrasto, o primeiro padrasto que tive, havia me dado. Nada poderia substituir aquilo. Mas quando eu tocava quase conseguia ouvi-lo de novo.
A voz dele me ensinando os acordes, a risada quando eu errava. Algumas coisas não podem ser recuperadas, mas é possível construir coisas novas. Os pesadelos foram diminuindo com o tempo. A fumaça e o fogo, o rosto da minha mãe, o som da voz fria de Richard. Eles apareciam cada vez menos. Algumas noites eu dormia direto até de manhã. Família, eu decidi, não é sobre sangue. É sobre escolha, sobre quem aparece, quem te protege, quem acredita em você quando o mundo diz que você é louca. Minha mãe biológica tentou me destruir. Minha família escolhida me ajudou a sobreviver. Isso era suficiente. Isso era tudo. A carta chegou 2 meses depois da sentença. Reconheci o endereço do remetente, Penitenciária Estadual Feminina. A letra da minha mãe no envelope, menor e mais caprichada do que eu lembrava, como se ela tivesse tomado um cuidado extra. Quase joguei fora sem abrir. Mas alguma coisa me fez parar. Sentei à mesa da cozinha e li. Querida Evelyn, tive muito tempo aqui dentro para pensar no que fiz, no que perdi. Você precisa entender, eu estava desesperada. As dívidas do seu pai estavam nos esmagando. E eu pensei, não estou dando desculpas. O que fiz foi errado, mas você ainda é minha filha. Você ainda é meu bebê. Por favor, venha me visitar. Por favor, me deixe explicar. Eu ainda sou sua mãe. Com amor, mamãe. Li 2 vezes, 3 vezes. Depois peguei uma folha de papel e escrevi de volta. Não para enviar só para mim. Patrícia, você foi minha mãe, mas a mulher que me criou nunca teria tentado me matar por dinheiro. Eu não sei quem você é e não preciso descobrir. Não escreva novamente. Dobrei a carta com cuidado e coloquei na gaveta da escrivaninha. Talvez um dia eu a enviasse. Talvez não. Em seguida bloqueei no correio o recebimento de correspondência da prisão. Profissional limpo definitivo. Jason apareceu naquela noite para jantar. Ele reparou no envelope dela no lixo. Você está bem? Pensei na pergunta, considerei de verdade. Melhor do que bem, eu disse. Estou livre. Ele sorriu. Quer ajuda para fazer o jantar? Por favor. Cozinhamos juntos na minha cozinha minúscula. Massa com legumes. Nada sofisticado. Música tocando baixinho na minha nova caixa de som. Meu violão novo encostado na parede. Não era a vida que eu tinha planejado. Era melhor. Estou sentada no meu apartamento agora, olhando pela janela para as luzes da cidade. 6 meses desde o incêndio. 4 meses desde o julgamento. Uma vida inteira desde que deixei de acreditar que família significava segurança. Às vezes penso no que perdi. As fotos que não podem ser reimpressas. O violão que cantava com a voz do meu padrasto. A crença ingênua de que minha mãe me amava mais do que dinheiro. Essas coisas se foram. Mas foi isso que eu encontrei no lugar. Uma força que eu não sabia que tinha. Amigos que viraram família. A capacidade de confiar nos meus próprios instintos mesmo quando todo mundo ao meu redor dizia que eu estava errada. O fogo destrói. Todo mundo sabe disso. Mas o que não te contam é que o fogo também revela. Ele queima a superfície, as aparências, as mentiras, as imagens cuidadosamente construídas e mostra o que existe por baixo. O amor da minha mãe era condicional. Sempre foi. O incêndio só revelou finalmente o preço. Se você está ouvindo isso, se você vive numa família que faz você se sentir louca por dizer a verdade, você não está louca. Você está acordada. E estar acordada é assustador no começo. Mas também é o início da liberdade. Meu nome é Evelyn Carter. Tenho 29 anos. E minha mãe tentou incendiar meu apartamento por dinheiro do seguro. Ela falhou. Não porque eu fosse mais esperta nem porque tive sorte, mas porque finalmente parei de proteger pessoas que nunca me protegeriam. Essa é a lição mais difícil e a mais importante. Você tem o direito de se salvar até mesmo da família. Especialmente da família. O fogo levou tudo que eu possuía. Mas não conseguiu levar quem eu sou. E no fim isso é tudo que importa. Antes de ir, algumas coisas que essa experiência me ensinou. Confiança se conquista, não se presume. Mesmo com a família.
Seu instinto existe por um motivo. Quando algo parece errado, provavelmente está. E impor limites não é abandonar a família. É se proteger de pessoas que já te abandonaram primeiro. Obrigada por ficar até o fim. Se essa história fez você se sentir menos sozinha hoje, deixe um coração nos comentários. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Há mais histórias como esta nos links da descrição se você quiser conferir. Eu sou Evelyn. E continuo de pé. E se você estiver passando por algo parecido, você também vai ficar. Curta e se inscreva.